Como é possível que Ancelotti não leva Luciano Juba para a Copa, né, gente? Aparentemente a escalação final, ou seja, a convocação final, ainda não aconteceu. Ainda vai ter uma convocação final, tá? Nós estamos em maio, a Copa já é no próximo mês, pô. É daqui a 40 dias, um mês e meio no máximo a Copa, entendeu? Então como é possível que Ancelotti ainda não confirmou a ida de Luciano Juba para a Copa do Mundo, pô? Eu acho que Luciano Juba tem que ir para a Copa. Por mais que Ancelotti creia, ache, acredite que ele não é o jogador titular, que ele queira colocar outro lateral como titular, mas tem que levar Luciano Juba para a Copa. Luciano Juba tem que estar no grupo que vai para a Copa do Mundo, pô. Ele tem que estar lá no banco para que, se Ancelotti necessitar, ele entrar na lateral esquerda. Ou então ele tem que ser titular, gente. É o melhor lateral esquerdo que nós temos hoje, em 2026, no futebol brasileiro, pô. Quando eu falo futebol brasileiro, são jogadores que jogam no Brasil ou fora do Brasil. De jogadores brasileiros, não tem um lateral esquerdo hoje melhor do que Luciano Juba, pô. Ontem, mais uma vez, fez um gol e que golaço, pô. Eu já falei aqui pra vocês do Bahia várias vezes, tanto nesse canal como no outro. Se Luciano Juba receber a bola na intermediária, ali na meia-lua, seja um pouco mais da direita, um pouco mais da esquerda, se ele arrumar para chutar, é gol, gente. Eu já falei isso 1000 vezes para a torcida do Bahia, 1000 vezes, tanto nesse canal e principalmente lá no Nerd Futebol. Luciano Juba chutando de fora da área é gol, gente, é gol. Ele sabe chutar no gol, gente. Tá aí a prova. Porque eu vi Luciano Juba fazer isso por 2 ou 3 temporadas no Sport. Eu vi, galera. Então, desde quando Luciano Juba chegou no Bahia em 2023, que eu falo isso, porra. E a cada dia que passa, o meu argumento se torna cada vez mais realidade, pô. Olha o gol que o Luciano Juba fez ontem, pô. O goleiro nem reação teve, pô, pra tirar a bola. Parece que a bola foi assim, ó. Sabe... hoje em dia usam aquele termo novo, fatiada, né? O cara, pá, dá um lançamento, dá uma fatiada pro outro cara lá do outro lado do campo, né? Aquela fatiada gostosa, bonita, assim, ó, pá, pega na bola assim, a bola parece que vai em câmera lenta, né? Foi o gol de Juba ontem, pô. A bola parece que foi entrando em câmera lenta e o goleiro olhando, não teve reação, só caiu pra trás, gente. É impressionante um jogador da qualidade do Luciano Juba não ir pra Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. É algo imperdoável. São Paulo 2, Bahia 2. Luciano Juba e Eric anotam os gols para o esquadrão em Bragança Paulista. O Bahia ficou no empate por 2-2 com São Paulo na tarde deste domingo em Bragança Paulista. Arthur abriu o placar, Luciano Juba empatou, mas Ferreirinha colocou os paulistas na frente novamente. Nos acréscimos, Eric deixou tudo igual. Posso estar enganado, viu, gente? Porque ontem eu tive um compromisso. Eu não assisti o jogo do Bahia. Ontem foi a primeira comunhão da minha filha. Depois teve um almoço, a família deu um almoço, né? Aqui em casa e tal. Eu não acompanhei o jogo do Bahia, tá? Mas eu acho que quem fez o segundo gol foi o Ademir, né? Aqui diz na reportagem Eric, mas eu acho que foi o Ademir. Não tenho essa certeza. Você, por favor, me ajuda aqui, torcedor do Bahia, tá? Mas se foi o Ademir, 2 erros nessa reportagem do Globo Esporte, né? Primeiro fala que nos acréscimos o Eric deixou tudo igual, tal. Eu acho que foi o Ademir, posso estar equivocado. E depois embaixo coloca assim, ó, o Bahia fez um jogo fraco com o Bahia. Olha só, o texto diz, o Bahia fez um jogo fraco com o Bahia e teve boas oportunidades ao longo de toda a partida. Com o jogo empatado em 1-1, o tricolor ainda desperdiçou chance de virada em lance que Everton Ribeiro demorou a decidir. O tricolor de Salvador volta a campo no próximo sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Cruzeiro tem bola rolando às 21 horas, horário de Brasília, na casa de apostas Arena Fonte Nova. E aí a classificação atualizada da Série A do Brasileiro, os primeiros 10 colocados, tá, gente? Você veja que o Palmeiras está na frente com 33 pontos. Palmeiras que empatou com a equipe do Santos. O Flamengo vem em segundo, o Flamengo que também empatou com o Vasco, né? Vem em segundo com 27. O Fluminense vem em terceiro com 26. O São Paulo vem na 4ª colocação com 24. Atlético Paranaense vem na 5ª com 23 e o Bahia na 6ª com 22 pontos. Bragantino, Coritiba, Vitória e Botafogo fecham
o top 10. Muito bem, vamos lá, né, galera? O Bahia ainda tem um jogo a menos, né? Mas não é só o Bahia que tem um jogo a menos, tá? Desses 10 primeiros colocados, o Vitória também tem um jogo a menos, o Botafogo também tem, e principalmente o Flamengo, que está na frente do Bahia, também tem um jogo a menos. Você veja que a distância para um possível título já está se perdendo, né? Porque o Bahia, nesse momento, está com 22 pontos, 11 pontos a menos do que o Palmeiras líder. Mas o Bahia tem um jogo a menos. Suponhamos que o Bahia vence esse jogo que está faltando, o Bahia mesmo assim teria 8 pontos a menos do que a equipe do Palmeiras. Eu acredito que o título já foi, gente. Se realmente o torcedor do Bahia pensou em disputar o título, mesmo a gente estando ainda com poucas rodadas do campeonato, né? Estamos com, 12, acho que foi 12, 13 rodadas, não sei, já não me lembro. Sim, 14 rodadas, foram 14 jogos. Mesmo estando com 14 jogos, falta um pouquinho mais da metade ainda do campeonato. Eu, sinceramente, não acredito que a equipe do Palmeiras vá perder gordura a um nível tão grande para ser ultrapassada pelo Bahia. São 8 pontos a menos, caso o Bahia vença o jogo a menos. São 3 vitórias, gente. O Palmeiras teria que perder os próximos 3 jogos e o Bahia tem que ganhar o jogo a menos e mais jogos. O Bahia teria que ter 3 vitórias, pô. Teria que somar 9 pontos para poder passar a equipe do Palmeiras, entendeu? Então eu não acho que isso deva acontecer, tá? Sinceramente. Até porque times como Palmeiras e Flamengo, eles perdem um jogo ou empatam e depois ganham 3 ou 4 seguidos. Esse é o grande segredo que mantém Flamengo e Palmeiras atualmente no topo do futebol brasileiro. Claro que tem as ajudas dos árbitros, né? Muita gente ajudando, dando ponto para Palmeiras, para Flamengo, o VAR ajudando. E a gente já falou sobre isso 1000 vezes, né? Mas além disso, também tem aquela questão dos elencos qualificados e de que os caras empatam, perdem um jogo, mas depois ganham 3 seguidos, pô. Porque assim, em algum momento, Palmeiras e Flamengo também ganham jogos com a bola rolando, né? Não é que são ajudados sempre, eternamente. Não é assim, entendeu? São ajudados? São. Mas eles também ganham muitos jogos, né? Então aí está a diferença dos elencos de Palmeiras e Flamengo para os demais, né? O Flamengo, por exemplo, está com 27. Tem um jogo a menos. Se o Flamengo vencer esse jogo a menos, vai a 30. Então o Flamengo fica apenas a uma vitória de vantagem, aliás, a uma vitória de empatar com a equipe do Palmeiras. Então o Flamengo pode ser campeão brasileiro, né? Agora o Bahia, não. O Bahia não. Porém a briga pela Libertadores ainda está muito acesa, né? Porque o Bahia está com 22 pontos, nesse momento estaria na Sul-Americana. O Atlético Paranaense, que está na pré-Libertadores, tem 23. Né? Se o Bahia vencer o jogo que falta, vai a 25. O Bahia ainda 25, o Bahia hoje estaria na 4ª colocação do campeonato. Apenas atrás de Fluminense, que tem 26, Flamengo e Palmeiras. Então, o Bahia, com esta vitória, ou este triunfo, que pode ser realizado, que pode ser conquistado contra a Chapecoense, o Bahia entra no G4. Então, o Bahia volta para brigar pela Libertadores novamente, né? Agora, necessita jogar mais futebol. De todas as formas, ontem um empate contra o São Paulo é um bom resultado, tá? Empatar com o São Paulo é um bom resultado. Mas já dá para notar que, além da implicância do Ancelotti com o Luciano Juba, que já não dá pro Everton Ribeiro, né, gente? Esse ano, realmente, eu sendo Everton Ribeiro, encerraria a minha carreira em grande, digamos assim, num clube grande, num clube com estrutura como o Bahia. Este ano, eu pararia de jogar bola, tá? E se o Everton Ribeiro não queira parar de jogar bola, que o Bahia não renove o contrato dele como jogador por mais uma temporada. Porque nitidamente não dá. A não ser que Everton renove, o Bahia renove o contrato do Everton por mais uma temporada, 2027, mas que ele não seja titular, ele seja opção de banco, para entrar no segundo tempo, faltando 20, 30 minutos, aí ele com a experiência dele, a maturidade e a categoria, ele entra para ajudar o Bahia a fazer alguma coisa. Mas para ser titular, para levar o Bahia nas costas, dá mais não. E aí os próximos 3 jogos do Bahia, né? O Bahia vai descansar essa semana inteira e só vai jogar no próximo sábado, dia 9, às 21 horas, contra a equipe do Cruzeiro. O jogo será na Fonte Nova. Depois, no dia 13, o Bahia visita o Remo, em Belém, para tentar o milagre da classificação na Copa do Brasil. O jogo é dia 13, quarta-feira, às 21h30. E no dia 17, domingo, às 16 horas, Bahia e Grêmio. Os próximos 2 jogos do Bahia pelo Campeonato Brasileiro serão na Fonte Nova. É importante somar 6 pontos. Na pior das hipóteses, 4 pontos, né? Um empate e uma vitória. Mas o interessante mesmo, o importante é o Bahia somar 6 pontos para poder se cravar dentro
do G4. Sem falar que ainda falta um jogo a menos, né? Que é o jogo contra o Chapecoense. Então, dá para vencer Cruzeiro e dá para vencer o Grêmio dentro da Fonte Nova. O Bahia tem que vencer esses 2 jogos. Já o jogo contra o Remo, aí, gente, daqui a pouco, outro dia a gente fala sobre isso, porque a princípio o Bahia está eliminado, né? Tem que fazer uma diferença de 3 gols para poder classificar e eliminar o Remo da Copa do Brasil. Não sei se o Bahia chega não, tá? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypar, hypa esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!